Todos, meu nome é Nicole, sou também daqui de Eldorado. Atualmente eu congrego, né, na comunidade Templo Aba, aqui em Eldorado, a comunidade que está nascendo. E eu tenho tido muitas rupturas no Senhor desde que eu entrei para esse ministério, que além de próspero financeiramente, também, né, por causa dos aprendizados, também tem sido muito próspero na minha vida espiritual. E gostaria de falar também que eu estou aprendendo ainda a pregar. Então, desde já peço perdão porque eu estou um pouquinho nervosa, mas eu peço para que, no nome do Senhor Jesus, Ele venha estar me usando e me capacitando para este momento. Então, eu quero convidar você primeiro para fechar os seus olhos, para que a gente possa fazer mais uma oração, até porque uma oração nunca é demais. Senhor Espírito Santo, eu te convido para estar aqui. Toma a sua cadeira de honra, Pai. Toma o centro, Deus. Eu te agradeço, porque desde já o Senhor tem falado em nossos corações. Eu peço, Pai, para que a sua doce presença permaneça aqui, Pai, que a nuvem da sua glória não venha sair desse ambiente. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tocar os corações nesse momento, para que eles possam sentir, Pai, o seu afeto, Pai, que no nome de Jesus toda distração venha cair por terra. No nome de Jesus, Pai, eu te apresento desde já o que eu vou dizer, o que eu vou falar, Pai, eu peço para que o Senhor venha me usar. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu gostaria hoje de fazer uma pergunta, iniciar com uma pergunta. Quando nós falamos sobre deserto, vocês lembram de quem ou de qual episódio? Podem falar aí, tá? Quando nós falamos sobre o deserto, geralmente... Saída do povo do Egito. Do Egito, saindo do deserto, do Egito para o deserto. Isso, geralmente a gente lembra muito sobre o pessoal do Egito saindo, né? E lembramos também sobre Jesus, que é conduzido, né, ao deserto. E outra coisa também que eu quero te dizer é que vocês já perceberam que quando nós estamos nos posicionando em Deus, a nossa vida vira totalmente de cabeça para baixo, até porque antes nós estávamos no mundo. Então, antes nós já éramos, vamos dizer assim, do diabo, escravos, já éramos, né, escravos dele. E quando nós saímos de cima do muro, porque o muro, nós entendemos que o muro já é do diabo. Então, quando nós saímos de cima do muro e nos posicionamos em Cristo, a nossa vida vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque o diabo começa a vir cobrar os boletos. Quais boletos seriam esses? Os das transgressões e da iniquidade. Como o pastor falou aqui, o Senhor Jesus já perdoou os nossos pecados, ele morreu tomando sobre si todas as nossas enfermidades e dores, mas isso não isenta, assim como já falou aqui também, isso não isenta as consequências dessas transgressões e iniquidade que fazemos. Tanto que nós vemos que temos as maldições hereditárias e não nos isenta também das perseguições. O Novo Testamento inteiro, ele fala sobre a perseguição, mas qual é a diferença entre os mártires e nós? A diferença entre nós e os mártires é que os mártires, eles não são paralisados pelo medo. E muitas vezes nós somos. Inclusive, temos medo do diabo ao invés de ter medo, ao invés de ter temor ao Senhor. Nós preferimos muitas vezes não fazer algo para o reino de Deus com medo de um ataque, de uma perseguição, ao invés de nos posicionarmos e fazermos aquilo que Ele nos ordenou. E eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 10, 13, que diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Sabe por que as tentações,
não são diferentes né? Não são diferentes porque nós continuamos lutando contra os mesmos inimigos. Cada um no seu nível espiritual, mas nós continuamos lutando, tendo o mesmo inimigo, que os discípulos, que os mártires, que Jesus. E eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele tem um tempo, ele precisa da permissão do Senhor para nos testar, para nos colocar nesse momento de tentações, de provas. Vocês se lembram de Jó? Jó, o diabo rodeava o mundo, ia lá no trono de Deus e falava, olha, mas também, né, você deu tudo, deixa eu tocar. Então o Senhor ia lá e permitia. O diabo ia até o trono de Deus, né? E outro exemplo também é em Lucas 22, 31, onde diz que o Senhor fala, né? Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Então, nós vemos que Satanás ele tem um acesso para poder pedir. E nada vem... Então, todas as tentações que nós temos é porque o Senhor permitiu e porque Ele... Muitas vezes o Senhor, claro, né? Ele crê mais em nós do que nós mesmos, porque Ele permite as tentações para que o nosso nível espiritual venha subir e para que a gente venha vencer, venha ter aquela... Perdão, gente, estou um pouco nervosa. Para que nós venhamos subir e crescer de nível. A palavra tentação, ela pode ser traduzida de diversas maneiras, dependendo do contexto. Mas o mais comum é maçã, que significa teste ou provação. Não sei aqui se vocês já ficaram de exame na escola, mas quem fica de exame na escola, o professor vem, dá um teste, né, dá uma prova, e o professor precisa ficar em silêncio enquanto essa prova está sendo aplicada. E, após o término da prova, o professor pega a prova e depois vem com a nota para saber se foi aprovado ou não. Assim, conosco o período de silêncio em meio às lutas. É porque o Senhor está aguardando para ver qual vai ser sua reação. Se durante aquela luta você vai murmurar ou se durante aquela luta você vai buscar de forma mais intensa ao Senhor. Então, Ele espera para sabermos qual é a reação e assim saber se nós seremos aprovados ou reprovados naquele teste. Porque em cada teste que o Senhor nos proporciona é para algum crescimento em alguma área da nossa vida e é também para algum crescimento de nível espiritual. E quando nós vamos lá para Lucas 4:1, vemos que Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E eu quero que você entenda que o Senhor nos permite passar pelo deserto, porque é no deserto que é gerada intimidade. Muitas pessoas, quando estão na bonança, nem lembram do nome do Senhor, não lembram mais de orar, não lembram de jejuar, não lembram de ler a Bíblia, mas então o Senhor permite que o deserto novamente aconteça, porque é naquele lugar que é gerada intimidade, é no deserto que é gerada a dependência do Senhor, é no deserto que é gerado o crescimento espiritual. Nós vemos que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, tanto que eles ficaram lá por 40 anos sendo tratados. Mas eles poderiam, em 40 dias, né, segundo os escatologistas, lá, os estudiosos, eles viram que se eles percorressem uma linha reta, eles em 40 dias chegariam até a Terra Prometida, mas eles andaram em círculos durante 40 anos. Então, o Egito é o mundo, é os costumes, os hábitos que não vêm do Senhor, porque o diabo, desde o período que você nasce, ele trabalha muito para desconstruir aquilo que o Senhor quer construir em nós, né? E é no deserto que o Senhor molda o nosso caráter, que antes éramos servos, escravos e hoje somos filhos. É no deserto que o Senhor transforma o seu caráter e Ele te transiciona de nível. É no deserto que Deus prova o seu coração. Algo que eu tenho visto também, e já ouvi em várias pregações, é que antes
de você chegar à Terra Prometida, o diabo ele vem com um prato parecido daquilo que o Senhor vai te dar. Para que você, se você não tiver o discernimento alinhado, você acaba aceitando as migalhas do diabo, achando que aquilo lá que é o que Deus tem para te oferecer. E se você não tiver o discernimento, você acaba caindo e perde a bênção, que está apenas há 40 dias. E o Senhor permite as lutas para forjar o seu crescimento espiritual, para ver como você vai se comportar, se você vai murmurar. A gente vê que no Egito, por causa da murmuração, eles demoraram muitos anos para chegar até a Terra Prometida. E aquele povo que saiu do Egito não chegou. Foi apenas a nova geração que nasceu no deserto que chegou à Terra Prometida. Existe um óleo em nós que é extraído durante esse período do deserto. E você sabe quanto tempo leva para produzir o melhor azeite? A oliveira, ela começa a dar azeite por volta de 5 anos depois de ser plantada. Mas a produção mais alta e de melhor qualidade costuma acontecer por volta dos seus 35 anos. Então, eu te pergunto, por que você está com pressa? Talvez você nem se posicionou ainda e já está com pressa de fazer aquilo. Talvez o Senhor tenha promessas feitas lá atrás, mas por causa da falta do seu posicionamento, você não conseguiu alcançar e agora se posicionou ontem e já está achando que num estralo de dedos você quer que tudo aconteça, mas não é assim. Acalma o seu coração. Eu sei que nós estamos num tempo que tudo é muito corrido, que todo mundo é ansioso e sabemos que é muito difícil esperar no tempo certo. Mas também, muitas vezes é por isso que paramos no meio do caminho, porque nós não aguardamos o tempo certo. E por muito tempo, eu sou uma pessoa assim, que eu estou trabalhando essa minha ansiosidade, porque como vocês podem ver, eu estou o tempo inteiro aqui balangando na cadeira, porque eu fico, sabe, não consigo ficar parada. E eu tenho trabalhado muito nisso. E o Senhor é algo que Ele quer trabalhar nessa geração, porque eu vejo que essa geração é uma geração de muita ansiosidade. Ninguém sabe esperar mais nada. Todo mundo quer naquele momento, naquela hora. E eu quero continuar dizendo que o azeite ele passa por vários processos para que o melhor óleo possa ser extraído. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, os processos. E lembrando que começa como uma azeitona e termina como o azeite. O Senhor está extraindo de nós o melhor óleo e isso dói. Isso dói e dói muito. As oliveiras começam sendo colhidas à mão. O primeiro passo é a colheita. Ela vem primeiro sendo colhida à mão para que possa dar mais qualidade, porque pode também ser colhida através das máquinas, mas o melhor, o mais assim, eficaz, que traz uma maior qualidade, é a colheita com as mãos. E em Efésios 1:4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. O Senhor nos escolheu a dedo. Em Mateus 22:14 também fala sobre o convite de Cristo, a parábola do convite o convite de Cristo para o reino de Deus, mas que nem todo mundo aceita e que nem todos perseveram na caminhada, porque não é simplesmente aceitar Jesus, vai muito além. Você precisa aceitar Jesus e estar disposto a passar os processos e perseverar, porque a perseverança muitas vezes você não está vendo resultado nenhum e continuar. Muitas vezes a perseverança é você orar por algo, aquilo parece que nunca vai acontecer, mas você ter a fé que vai acontecer, a perseverança. 2, o segundo passo é o transporte. As azeitonas são levadas rapidamente para o local aonde serão processadas. Então, depois que você aceita o Senhor Jesus, nesse momento, o Senhor nos leva a um lugar de secreto,
para poder, então, iniciar esse processo em nós. Geralmente, nesse momento, é o lugar que o Senhor nos coloca, é um lugar de solitude. Ele vai arrancando tudo de nós que não provém dele. E eu quero que você saiba que solitude é diferente de solidão. A solidão é quando você está no mundo e o diabo te coloca sozinho ou sozinha para te deixar mal. Essa é a solidão. Para que venha a depressão, a ansiedade, e essa é a solidão. A solitude é aquele tempo que o Senhor nos separa para tratar particularidades e você não está sozinho, mesmo que tudo aponte para que você esteja sozinho, pareça que ninguém te entende, que você não tem mais amigos porque todo mundo se afastou. Não, a solitude é um momento de tratar particularidades. É um tempo que você vai aprender a gerar a amizade com o Espírito Santo. Então, se você está iniciando nesse caminho de solitude, saiba que não é solidão, porque esse é um tratar de Deus. É um momento que ele te separa para que você aprenda a gerar a intimidade com o Espírito Santo. O terceiro é a lavagem. As azeitonas são levadas para tirar as folhas, galhos e sujeiras. Nesse tempo, o Senhor começa a tirar pessoas e ele começa a mudar o ambiente que você frequenta, vai mudando o seu jeito de falar, porque às vezes antes você falava muitos palavrões. Eu tinha um costume, sabe, de tudo falar palavrão, qualquer frase no final falar um palavrão. Ele muda também o seu jeito de vestir. Nós vemos que as mulheres virtuosas, né, não precisam, hoje eu vejo que eu, como uma mulher temente ao Senhor, eu não preciso me vestir mais com vulgaridade. Eu aprendo a me vestir com excelência, tanto que na semana passada, eu acho que eu até comentei com a minha pastora Angélica, falei para ela que eu estava indo no açaí e eu estava com uma roupa, ela não era curta, não era nada. O único detalhe tinha uma amarração nas costas. Na hora que eu coloquei essa roupa, o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu falei assim, Espírito Santo, não acredito, porque eu comprei essa roupa tem 2, 3 meses. Por isso que é importante a gente aprender também a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que você achou dessa roupa? Para que depois, daqui 2 meses, você não tenha que se desfazer dela. E então, eu tenho percebido assim que o Senhor tem mudado o meu jeito de falar, porque eu ainda não sou tão intelectual. Mas há um tempo atrás, se vocês me conhecessem, quem me conhece aqui há uns 2 anos atrás, eu me sentia uma pessoa muito burra, muito desprovida de inteligência. Eu falava tudo errado. Claro que eu ainda não falo 100% certo, né? Mas o Senhor, ele tem me ensinado a como eu poder ser uma pessoa mais intelectual. Então, eu não gostava de ler livros e agora eu tenho criado o hábito de ler livros, ler a Bíblia. Enfim, nesse tempo o Senhor começa a tirar pessoas, começa a fechar ciclos e começa a mudar o ambiente. No quarto vem a moagem. Esse dói, né, gente? Apesar que o outro também dói, mas ser moído, rapaz, isso dói. As azeitonas são esmagadas até virar uma pasta. O Senhor começa a trazer aquelas feridas mascaradas para fora. Isso dói. Porque você só é tratado, você só é curado depois de tratar. Não tem como você fingir estar curado para Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração. Eu posso chegar em alguém e fingir que está tudo bem, mas o Senhor sabe do meu coração. Eu sei que existem feridas que podem doer quando a gente começa a falar. Eu sei que existem feridas que se trazer para fora dói. Quando é lembrado, quando é colocado para fora, mas é necessário. Talvez você já tenha se sentido rejeitado, humilhado, injustiçado. Dói lembrar, talvez, daquele aborto, aquilo que te aprisiona. Dói lembrar daquele passado difícil, sabe? Quando talvez você queria um carinho do seu pai, da sua mãe, e você não teve. Dói lembrar disso. Eu sei que às vezes a gente cresce, né? Cheio
de machucaduras, porque talvez o seu pai, a sua mãe, eles eram mais brutos, e dói quando você cresce no meio de pessoas assim, né, que talvez foi abusado, de maus tratos, enfim, mas é necessário que as feridas sejam abertas para um tratar profundo do Senhor. Machucados, não curados, não cicatrizam. E é isso que eu quero que você entenda. Machucados, não curados, não cicatrizam. E esse processo de apresentar a ferida a Deus e deixar ele abrir e tratar só aí. Não, mas já vai de reto, ele vem loguinho. Só assim para cicatrizar. Nós podemos ver que se tivermos um machucado, uma vez eu machuquei o meu braço aqui embaixo e precisou dar pontos, precisou ser tratado para cicatrizar. Se eu não tivesse ido, ia cicatrizar de qualquer jeito, porque eu era criança. Então, ia cicatrizar de qualquer jeito. Talvez entraria bichos ali e pioraria, né? Aquela ferida, porque era uma ferida exposta, aberta. Então, talvez não cicatrizaria tão bem. E eu tive que ir no médico, o nosso médico é o Senhor Jesus. Então, eu mostrei a minha ferida para ele, e é isso que ele quer que você faça hoje. Mostre essa ferida, mostre essa dor que está no seu coração, que você não contou talvez para ninguém, talvez algo que você sempre falou, mas eu não escondo mais nada, talvez ainda esteja escondido no oculto do seu coração. Mostre para o Senhor, porque primeiro vai doer sim, porque ele vai precisar mexer lá, mas é necessário para que a cicatrização seja completa. Amém? Glória a Deus. O quinto é a extração. Essa pasta, azeitona, né, que virou uma pasta, é prensada ou centrifugada para separar o azeite da água. Depois dessa moagem, depois desse tempo dificílimo, de muita dor, o Senhor começa a te transicionar de nível. E quando ele te transiciona de nível, o Senhor começa a separar a menina da mulher, o homem, o menino do homem. E algo muito lindo que Deus fez, assim, que eu tenho me sentido muito honrada pelo Senhor. Eu tenho a plena consciência de que eu não mereço nada, que a graça é imerecida, mas eu fico muito feliz quando o Senhor, de alguma forma, ele mostra o seu cuidado e como ele me honra. Esses tempos atrás, o meu pastor Márcio, ele sempre falava assim, você precisa parar de ser criança mimada. Toda a vida, gente, ele vivia falando isso. Eu vivia pensando, meu Deus, quando esse pastor, esse homem vai parar de falar isso pra mim, né? E vai falar, nossa, cresceu, tá mulher. E daí, devido a algumas situações que foram, né, me moldando, me construindo meu caráter, né, em Cristo, esses tempos atrás ele falou assim, agora de menina tá virando mocinha, hein? Não cheguei ainda a mulher, mas já tô mocinha. Aí eu ainda falei, nossa, esse foi o melhor elogio que eu recebi, hein? Mas glória a Deus por isso. Então, nesse momento, o Senhor te transiciona e da menina você se torna mocinha, da menina você se torna mulher, do menino você se torna um adolescente para poder se tornar um homem. Depois desse nível tem a decantação e filtração. O azeite fica descansando para que a sujeira desça e depois ele é filtrado para ficar limpo. Esse é o momento que você precisa descansar em Deus e deixar ele trabalhar. Eu não estou falando daquelas lutas que mostra, ou melhor, perdão, eu estou falando daquelas lutas que mostram a sua dependência em Deus. Eu estou falando daquelas lutas que você tem lutado até aqui e não tem visto resultados, porque você lutou com as suas próprias forças. Eu estou falando daquelas lutas que talvez seja na área financeira, na área do seu casamento, com os seus filhos, numa área emocional. Aquelas lutas que até que você tem pedido. Mas não tem deixado o Senhor trabalhar. É claro que nós devemos interceder, mas nós devemos saber até onde nós estamos indo. E saiba que quando o Senhor começa a trabalhar
nessa área que até aqui você lutou, o Senhor só pode trabalhar nessa área quando você descansa, quando você fala, olha, Senhor, a minha dor é essa aqui. Tá doendo demais, não estou conseguindo. Olha, é essa libertação que eu preciso. Olha, Senhor, é isso aqui que tem acontecido. A minha vida financeira está estagnada, Pai. Não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não consigo perdoar fulano que me fez mal. Então, entrega aqui para o Senhor e começa a trabalhar nessa área. Então, quando você entrega de verdade para o Senhor e deixa Ele agir, é o momento que Ele começa a trabalhar. Por mais difícil que seja, você precisa descansar e começar a filtrar as situações. Escolha as suas batalhas e escolha as suas lutas. Você sabe que existem algumas lutas que você deve apenas interceder e esperar no Senhor. É claro que outras lutas você precisa lutar no espiritual e se posicionar aqui no mundo físico. Mas existem lutas que você precisa falar assim, ó Deus, tá aqui o controle da minha vida, toma, pega, vai. Essa luta aqui é sua, não é mais minha, eu só vou interceder. E existem coisas que só o Senhor tem o controle. Tudo é experiência e devemos filtrar e trazer para nós o que de bom tiramos daquela situação. Eu aprendi, em meio a tantas lutas, que por mais que a gente seja nova, quando a gente inicia no ministério do Senhor, quando a gente se posiciona de forma verdadeira e genuína, o Senhor começa a tratar, independente da sua idade, o Senhor começa a tratar muitas coisas com você. Então eu tenho aprendido a ter mais paciência, que é algo assim que eu não tinha, eu queria para ontem, não era nem para hoje, eu queria para ontem. O Senhor tem tratado comigo a paciência, o Senhor tem tratado comigo a obediência, que é algo que eu era assim, gente. Eu falava assim, pastor, o que você acha disso aqui? Aí ele falava, eu acho que você não está preparado para isso. Eu falava, beleza, é sua opinião, eu tô sim. Então eu ia lá e quebrava a cara. E qual era a consequência desse ato de desobediência? Porque primeiro eu estava desobedecendo a autoridade espiritual que estava sobre minha vida. Então, quando eu desobedecia, era na certa que iria dar errado, né? Então, assim, eu tenho aprendido a obedecer, a ter paciência, e através das dificuldades do nosso dia, talvez no trabalho, num casamento, o Senhor tem ensinado a ter sabedoria. A sétima coisa que acontece é o armazenamento. O azeite, ele é guardado em tanques, em local fresco para manter a qualidade. E nesse momento, você já não é mais uma azeitona. Você já é azeite. Nesse momento, o Senhor já extraiu de você ao máximo. E você está prestes para ir para outro nível. Então, Ele vai começar a te trazer pessoas que têm um chamado, uma unção parecida com a sua. Ele vai começar a trazer alimentos espirituais para esse novo nível e ele vai começar a plantar mais fome, mais sede no seu espírito para que essa unção que ele está colocando dentro da sua vida continue tendo qualidade, para que ela não venha se corromper. Por isso que você precisa estar um tempo guardado. Então, o oitavo é o engarrafamento. O azeite ele é colocado em garrafas de vidro escuro, que protegem da luz e do calor. Antes de te expor, o Senhor vai te ensinar a proteger aquilo que Ele confiou em você. Antes de te expor, o Senhor vai te ensinar a proteger aquilo que Ele confiou sobre a sua vida. Então, no momento certo, Ele vai começar a te lançar. No momento certo, através do nome de Jesus, Ele irá começar a derramar sobre vidas através da sua, porque Ele já fez na sua e Ele vai começar a fazer através da sua vida. E assim você vai começar a exercer o seu chamado, liberando aquilo que está sobre sua vida, para que o Senhor possa te encher novamente depois. E nós somos essa azeitona. E na nossa vida inteira, o Senhor vai nos espremer, vai nos moer na nossa vida inteira. Por mais que você já passou esse processo uma vez, você pode ter certeza
que para você crescer mais um pouquinho, o Senhor vai te colocar lá de novo para te moer mais um pouco, para que assim os níveis sempre vão subindo e assim você vai conhecendo mais e mais do coração do Senhor. E assim poder sempre extrair o melhor óleo de nós. E hoje eu quero te dizer que é no deserto que o melhor óleo é extraído, que é no deserto que o Senhor forja o nosso caráter, que é no deserto que o Senhor vai nos trazendo um crescimento espiritual. Então eu te convido hoje a não mais murmurar. Eu te convido hoje a começar a olhar as provas e as lutas com outros olhos, para que o Senhor, talvez, você comece a ver, Senhor, mas essa luta aqui é para mim ou essa luta é para me entregar para o Senhor? E outra coisa também, abra o seu coração para o Senhor. Se talvez tem coisas do seu passado que você não conseguiu liberar um perdão, que você não conseguiu esquecer. Essas coisas do passado ainda têm te prendido. Então libera. Começa a falar, Senhor, é aqui que tem doído. Sabe, eu, por um tempo, meu pai e minha mãe são separados e eu sempre fui muito revoltada, sempre fui muito rebelde. E assim, eu sempre fui muito revoltada, eu sempre fui muito rebelde. E vivi uma vida de inconstância com o Senhor. Quando eu casei, eu falei com a Vitória, né? Falei assim, amiga, eu tô sentindo que tem uma barreira entre eu e Deus. Eu me posicionei, tá, gente? Daí eu me posicionei, eu casei, me posicionei. E daí falei assim, Vitória, vem aqui, que todo mundo tem aquela irmã que é, né, do manto, do coque, a Vitória é minha amiga do coque. Aí eu chamei ela e falei, amiga, eu tô sentindo que tem como uma barreira entre eu e Deus. E eu sinto que é porque eu não casei no papel. Eu fiquei casada há 1 ano só, morando junto, e depois nós casamos no papel. Aí eu falei assim, acho que é isso. E ela falou assim, ó, amiga, vamos orar. Na hora que nós oramos, ela falou assim, olha, eu tô sentindo que é falta de perdão. E por 11 anos, meu pai e minha mãe separaram, como eu disse, eu tinha 10 anos. E por 11 anos, na verdade, por 10 anos, eu tive muita raiva do meu pai, eu precisava tomar remédios para ver meu pai, eu precisava ir quase que dopada, gente, para poder estar perto do meu pai, talvez ficar 5 minutos. E quando eu via ele, toda aquela dor voltava, mas voltava uma dor misturada com uma rebeldia, misturada com uma vontade de ter o carinho do meu pai, mas com uma vontade de não ter também. Então ficava aquela luta dentro de mim, eu precisava ficar quase dopada, porque minha mãe falava assim, não, ele é seu pai, você precisa ver ele. Mas quando a Vitória falou assim, olha, é isso aqui, é por causa da falta de perdão. Eu falei assim, ai, amém, né, vou ter que perdoar, fazer o quê? Eu quero ter um acesso direto ao meu Pai Celestial, então tem que perdoar. E beleza, nós oramos, ela me fez, né, ali falar que eu tinha perdoado e tal. Eu já tinha feito isso outras vezes, mas talvez por não estar posicionado de verdade no Senhor, eu não tinha perdoado de verdade. E beleza, depois que nós oramos, ela foi embora. Aí eu cheguei, né, todos os dias, gente, todos os dias de manhã, o meu marido, ele fazia eu falar, eu tenho certeza, foi usado por Deus ali, tá? Ele nem estava crente ainda nesse tempo. Ele fazia todo dia, eu repeti várias vezes que eu perdoei meu pai. E essa foi uma chave poderosa, porque todos os dias ele chegava em mim e falava, às vezes de manhã, de tarde, de noite, ele falava assim, você perdoou seu pai? Aí eu falava, perdoei, porque eu tava com muita raiva, eu não tinha perdoado de verdade, mas eu sabia que eu tinha que liberar, né? Eu falava, perdoei. Perdoou seu pai? Perdoei. Várias vezes com raiva e com raiva do meu marido também, porque ficava me perguntando essa coisa, né? Me dava um estresse. Aí, beleza, até que chegou um determinado dia, acho que depois de 1 semana e meia, mais ou menos, todos os dias, eu decretando que tinha perdoado, mesmo que no coração ainda não. Eu peguei e meu marido me perguntou, você perdoou seu pai? Aí eu peguei e falei assim, nossa, agora eu perdoei, agora sim eu tô sentindo que eu perdoei. Então, depois disso, ele nunca mais me perguntou.
E daí eu falei assim, bom, só vou saber se eu perdoei de verdade na hora que eu ver meu pai, né? Porque todas as vezes que eu via, eu chorava, entrava em desespero. Falei, a prova vai ser na hora que eu ver ele. Então eu peguei, meu pai veio num determinado dia, e daí na hora que eu vi meu pai, eu tava tão tranquila. Parecia assim que eu nunca tinha assim tido raiva, sabe? Parece não, realmente tudo aquilo que tinha dentro de mim tinha sido lançado sobre o Senhor. Mas porque eu passei dias profetizando, eu perdoei. Então, que você aprenda que talvez aquela dor sua lá do passado você vai liberar quando você entrega para Deus, quando você começa a liberar. E assim você sai desse cativeiro, você não é mais aprisionado, porque o diabo daí já não tem mais esse poder de te aprisionar, porque você tem decretado, você tem profetizado. Olha, Deus, perdoei. Então, comece a partir de hoje. Talvez a sua dor seja algo que deu errado no seu passado, como eu falei. Talvez sejam abusos, maus tratos. Talvez os seus pais, por crescerem num período que todo mundo era mais bruto, você cresceu sentindo falta daquele amor, se sentindo humilhado, rejeitado, injustiçado. Então coloca isso diante do Senhor, em nome de Jesus, e que hoje você possa se sentir abraçado pelo Senhor, que hoje você possa se sentir tocado pelo Espírito Santo, e que você possa verdadeiramente entregar ao Senhor essa sua dor, para que Ele possa continuar esse processo. Porque é no deserto que se extrai o melhor óleo de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Passo agora para o pastor Ed. Amém, amém.